A afirmação é essa: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Para João, fé é amor. Para João, amor é fé. Para João, obras são práticas do amor. Para João, as obras que são práticas do amor são declarações de fé. Para João, a declaração de fé que não se efetue, que não se realize pelo amor, não é fé. É apenas a arrogância de uma crença que, de fato, não creu no Evangelho, porque todo aquele que creu no Evangelho sabe que a fé sem obras é morta, e que a verdadeira fé se manifesta como prática obediente da palavra ensinada por Jesus. E a palavra ensinada por Jesus só é praticável como amor. Sem amor, ninguém consegue praticar o Evangelho. Você é apenas um palhaço dissimulador, mímico do Evangelho, ou ainda um palrador infatuado de palavras que não param de acontecer, mas sem amor, elas todas, como disse Paulo, são como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Nada faz sentido, nada se consuma, nada se realiza, milagre nenhum faz bem nenhum a você que o pratique sem amor. Nenhuma fé capaz de mover montanhas, remover montes, terá qualquer efetividade positiva na sua vida sem amor. Qualquer conhecimento, qualquer acumulação de academicismo teológico não tem nenhum significado e nenhum proveito se não se fizer manifestar e impregnar e engravidar de amor. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aí você diz, mas João mesmo diz, no capítulo 5, no verso 24 do evangelho dele, que nós sabemos que já estamos da morte para a vida, já sabemos que temos a vida eterna, porque nós cremos em Jesus. É a mesma coisa. Quem crê em Jesus, de fato, ama. Quem não ama, ainda não creu em Jesus. É só um mímico, é só um religioso, é só um papagaio que não pode ser chamado de Louro José porque não tem gente atrás nem dentro. É o plástico falante sozinho, só isso. E João 5,24 é absolutamente equivalente à primeira epístola de João 3,14. Nós sabemos. Porque a verdadeira fé é essa, como eu disse e já repeti 4 vezes, que se efetua e manifesta pelo amor. Então, quem crê, ama. Quem não ama, não crê. A fé que vale diante de Deus e como benefício pessoal para a vida desse que diz que crê. Ora, nós sabemos que já passamos da morte, já atravessamos. E como eu disse introdutoriamente, lá no início, quando eu tomei conhecimento disso, do iniciozinho da minha caminhada, para mim passou a ser condição sine qua non que o amor crescesse dentro de mim. E o amor não era assim, eu aprendi logo com meu pai que não era romance, não era emoção, não era sensação, não era paixão fraterna.
Essas coisas a gente até tem, ama ardentemente alguns irmãos com quem a gente tem profunda intimidade, mas eu fui aprendendo com ele a amar os que falavam mal dele, os que o abominavam, os que o aborreciam, todos crentes, porque o povo da cidade inteira o amava, quase o adorava. E eu fui vendo que amor era atitude, era gesto, era ação, era prática, era compromisso, era fidelidade com Deus no serviço honesto à vida e ao próximo. Ficou claro dentro de mim e no meu coração nunca houve a impressão de que eu poderia ter alguma forma de fé que fosse à parte da prática em obediência do amor, porque a obediência do Evangelho é a obediência ao amor de Deus na direção de todos os outros seres humanos, na direção dos que estão na minha casa, como diz Paulo, porque se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, Paulo diz, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Eu entendi logo que a minha fé e o meu amor tinham que cobrir qualquer grupo de irmãos, mesmo que eles não gostassem de mim e eu necessariamente não gostasse do que eles fizessem, mas eu os acolheria e eu me abriria para eles em amor em qualquer circunstância da vida. E o mundo inteiro também era feito de irmãos. Eu nunca consegui comprar a ideia protestante radical de que nós, os que somos de igreja e que fomos batizados, somos os filhos de Deus e os outros são criaturas de Deus. Isso sempre me chegou ao ouvido como uma heresia sem tamanho, contra o sangue de Cristo, contra a cruz de Cristo, contra a universalidade do amor de Deus, afirmados em tantos lugares e de tantas formas diferentes. Esse amor que é não somente por nós, mas ainda pelos do mundo inteiro, como o próprio João diz no capítulo 2 dessa epístola que nós estamos com ela aberta. Nisto sabemos que já passamos da morte para a vida. Sabemos. Esse amor produz uma convicção na gente. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Você já viu esse texto colocado assim nos fundos de um templo, lá atrás, perto do batistério, na maior parte dos templos que tem batistério dentro, especialmente as igrejas batistas, que tem muito batistério, você quase não encontra uma igreja, um templo batista sem um batistério atrás do púlpito ou ao lado, mas tem ali, cada vez mais sofisticados, mas eles estão lá. As Assembleias de Deus, as antigas também, todas têm um batistério. Você já viu sobre aquela parede dos fundos, que fica nas costas do pregador, esse texto escrito? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Você já viu? Eu duvido muito. E se você me disser que já viu, para mim vai ser quase algo inusitado, porque eu, nesses 50 anos rodando o planeta, nunca vi em lugar nenhum essa associação entre o saber. É um saber, não é cremos. Já passou do tateamento do crer e entrou na dimensão do saber. Como Jung disse quando perguntado, você crê em Deus? Ele disse, não, eu sei Deus.
para mim. Não é uma questão de crer. Chega a um ponto que se torna uma questão de saber Deus em você e você em Deus. Ora, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos de qualquer desses círculos de concentricidade, até os confins da terra, nós amamos os irmãos. Ora, aquele que não ama permanece na morte, continua, não saiu da morte. É um filho da morte, é um zumbi andando pelo planeta. Aquele que odeia, que é cheio de antipatias, que é cheio de hostilidades, que é cheio de raivas, que é cheio das atitudes amaldiçoadoras, que deseja no seu coração o mal do próximo diferente de você. Você é o crente que passa de carro e grita para o travesti, grita, vai pro inferno, seu velho da babá. Cara, você permanece na morte. Você que passa e vai amaldiçoando prostitutas, gays, gente diferente de qualquer grupo humano que não pareça com você. Ou, como outro dia em Goiânia, eu estava atravessando uma rua antes da pandemia, num evento lá, aí passou um carro com alguns crentes e eles me reconheceram atravessando a rua e gritaram: maldito! Pecador amaldiçoado! E eu olhei e falei: Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus abençoe vocês. E o cara vai nutrindo ódios, sem saber que por cada ódio nutrido, mais você se enraiza na morte. Menos vida eterna existe para você. Não existe vida eterna para o ódio. Você pode conceber um ser humano cheio de ódio herdando a vida eterna? Você pode? Um ser humano carregado de hostilidade, que baba. Hoje em dia a desculpa é, não, mas também ele é um comunista, que eu nem sei onde estão esses comunistas. Já faz muito tempo, desde a década de 80, quando eu fui a primeira vez à União Soviética, ainda era União Soviética, e o comunismo estava acabando, eu só encontrei comunista me beijando, me abraçando, me dando bem-vindo, feliz da vida, porque a glasnost, os novos ventos tinham chegado. Mas hoje, quando você já não tem comunista marxista leninista, você só tem os comunistas criados nos laboratórios de maldade política nos Estados Unidos, como os que foram criados, praticados e vendidos nas suas produções ideológicas pelo Steve Bannon, ou até pelo Olavo de Carvalho. São esses comunistas do marxismo cultural, em relação a cujo conceito eu sou comunista. A minha família inteira é uma família de comunistas, porque se você amar o mundo como Deus em Cristo amou o mundo, você é um marxista cultural. E parece que isso dá uma justificativa para você odiar o mundo. Como se Deus amasse mais o ódio ao que você chama de marxismo cultural do que amasse o indivíduo que você odeia, não importa quem ele seja contra. O fato é o seguinte:
Tanto mais quanto você tente arranjar pretextos para justificar as suas malquerências e os seus ódios, mais você se planta, põe seu espigão na morte. Porque todo aquele que odeia permanece. Permanece. Quando morrer, a melhor escatologia que se pode desejar a uma pessoa assim, eventualmente como você está, é que em morrendo morra mesmo, morra. Como diz o texto hebraico de Gênesis 3. Morrendo morrerás, Gênesis 2. Morrendo morrerás. É o melhor cenário. É virar orangotango, chimpanzé, é não evoluir na direção do Homo sapiens sapiens em Deus. Não. É aquele que foi funcional para lá e para cá, fez o mal para todo lado, odiou como quis, dividiu como quis, propagou as piores ideias do mundo e morreu, e quando morreu foi sepultado e acabou. Não tem céu e, graças a Deus, não tem inferno para você. É a melhor escatologia que você pode adotar. É a melhor. Porque se tiver inferno, para você que odeia tanto, cara, você está botando raízes no espíritos dos infernos. No quinto inferno de Dante. Não faça isso, não. Porque aquele que odeia permanece na morte. Nós, porém, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos a Deus no próximo. Porque Deus só aceita amor no próximo. Nós sabemos que passamos, porque a nossa fé atua pelo amor, se torna eficaz no amor. E porque qualquer fé que não seja praticante do amor é como o bronze que soa, como o símbolo que retine, não realiza nada, não produz nada, não vai a lugar nenhum, não produz coisa alguma, exceto morte também, ilusão e engano. Tem muita gente que gostaria que fosse diferente. Tem gente que vai sair correndo daqui, vai procurar alguém para conversar, querer saber a opinião, se é tão assim. Infelizmente, meu querido, quando você chegar lá, você vai ver que é assim. Que quem ama já passou da morte para a vida. E que aquele que não ama, aqui está dizendo não ama, não está nem dizendo odeia. Há lugares em que diz odeia, odeia. Como no verso 15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Vai mais longe ainda. Ora, vós sabeis que todo assassino que carrega o espírito do ódio e do assassínio no coração não tem a vida eterna permanente em si mesmo. Mas no verso anterior não precisa nem chegar ao ódio. Ele diz aquele que não ama, é o indiferente ao destino, à vida, à dor, à calamidade, à fome, à sede, à doença sem tratamento, sem remédio, à angústia. Não importa se o terremoto foi aqui ou foi na Turquia, ou se as mães que estavam chorando estavam dizendo, ai meu Deus, oh... tanto faz. São meus irmãos. São amados pelo meu Pai que está nos céus. E por esses que Deus amou e deu seu Filho. E ora, nós sabemos que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, diz João nesta epístola, mas ainda pelos do mundo inteiro. Senhor Jesus,
Por favor, ajuda-nos a acolhermos a Tua palavra sem a complicarmos. Porque quem a complica é porque não quer a prática do amor na sua vida e fica tentando arranjar alternativas para uma vida contigo que não seja exclusivamente baseada no nosso amor por ti, no próximo, no irmão, em todos os tipos de irmãos. Por favor, abre o nosso entendimento e tira o impedimento, a dureza, a implacabilidade dos nossos corações. A impermeabilidade deles é o que eu te imploro. Em nome de Jesus. Amém e amém.